Olá, colegas. Nesta data, nós viemos para tratar de dois gravíssimos assuntos. Um que hoje foi publicada a portaria da escravidão, a portaria do Adroaldo, de número 2400. E outra sobre a censura do looping. Então, é muito importante que os senhores se atentem ao que nós vamos discorrer sobre essa infame dessa portaria. Essa portaria que foi nos colocado goela abaixo, momento algum foi tratado com a categoria. A semana passada fizeram uma encenação, uma teatralização com vários órgãos do governo para apresentar essa portaria, esse pacote feito. Não foi negociado, não foi nada, momento algum com a categoria. E foi publicado hoje no Diário Oficial. O Adroaldo mente tanto, que quando desse teatro a semana passada, ele disse que estaria aberto a nova reunião com a associação, uma reunião, ou que mandássemos até por escrito as ponderações sobre esse famigerado programa de gestão da escravidão da perícia médica. E nem aguardou nada, e nós já pedimos audiência para essa reunião, onde pudéssemos contestar, argumentar e voltar a negociar. E hoje, para nossa surpresa, nos sai publicado em Diário Oficial de maneira goela abaixo, alterando várias coisas. Só de cara, de pronto, ele alterou o BPC, a pontuação do BPC. Ele alterou a pontuação do gestor, que não tem feito gestão de nada, para trabalhar menos ainda. Ele diminuiu do perito e aumentou do gestor. Olha as aberrações. Então, eu peço aos senhores tranquilidade, num momento tão difícil, nesse tempo de adesão, que deverá ir até o fim do mês de agosto. Aguardem, a associação está lutando de várias formas, contamos com a participação dos senhores nessa luta. Então, não é momento de sair no alvoroço para aderir. Sabemos que o SISCREF é muito ruim, muito pior do que esse programa, mas não podemos aderir de pronto nesse momento ainda tão prematuro. Por favor, doutor Francisco. Colegas, como o doutor Argolo falou, nós temos até 25 de agosto para fazer adesão. Então, vamos, por enquanto, segurar a onda e esperar algumas ações da associação. Esse programa, ele acaba com um dos pilares do programa de gestão, quando você faz gestão em atendimento pessoal, não gestão de tarefa de papel, você precisa ter a questão da disponibilidade. Os peritos não compreenderam ainda o que significa a ausência da disponibilidade. Significa que se cair o sistema, que se faltar luz na agência, que se a internet cair, se der enchente, greve de ônibus, qualquer coisa, qualquer problema na agência, qualquer problema no sistema, você terá que repor esses pontos depois. Significa que todos os segurados que faltarem, você terá que repor o ponto depois, mesmo que você tenha ficado lá na agência esperando o segurado. Significa que se chegar algum segurado sem documento, sem papel, você terá que repor o ponto depois ou será pressionado a fazer o atendimento de forma ilegal, sem documentação e podendo ser responsabilizado depois judicialmente por ter feito o atendimento sem o documento, sem o termo correto. O nosso cálculo é que vocês, na verdade vocês, exceto a gestão, né, porque a gestão só foi privilegiada, a categoria vai ter que repor em média de 8 a 9 pontos por dia referente às questões de não alcance de meta. 8 a 9 pontos por dia. Significa quase que uma segunda jornada fora da agência para repor esses pontos. E se acumular, isso aqui acumula rápido, vai ficar impagável. Vai ficar impagável e você vai ser descontado e vai ser eliminado do programa, voltando para o CIGEF.
Então, a gente tem que esperar a associação agir para melhorar isso aqui. Outra coisa, como o Argolo já falou, eles diminuíram o ponto de várias atividades da ponta. O BPC já está sabido, caiu de 2 para 1,5. A revisão BI judicial, 2 para 1,5. O recurso do BPC, 2 para 1,5. A análise de R2 caiu de 2 para 1,5. Perícia de irregularidade, aquelas difíceis, cheias de documento, caiu de 1,5 para 1. Perícia de servidor, caiu de 2 para 1,5. Perícia de óbito, pós-óbito, caiu de 2 para 1,5. Em compensação, atividades da gestão, típicas da gestão, aumentaram ponto. Homologação de B42 subiu de meio para 1. O AA, homologação do AA, de meio para 1. Todas as homologações, 25%, subiu de meio para 1. O Qualitec, que era 0,1 ponto por análise de laudo, subiu para 1 ponto. Quase 1000% de aumento. O recurso do Qualitec subiu de 0,1 para 1. Então, é um programa que foi feito para dividir a categoria, para favorecer os que estão na gestão, e os que estão na gestão estão colaborando com isso aqui, são responsáveis por isso, tá? E para dividir a carreira entre os que têm a chamado alto clero, que são os da gestão, e os do baixo clero, que vão ter que trabalhar nessa tabela aqui, que desde a pandemia, desde 2020, que a gente tinha conseguido uma melhora na questão do ponto, e agora nós voltamos para a era pré-pandemia, para a era pré-2018, que era quando a gente era obrigado a fazer esse tipo de coisa aqui. Um retrocesso absurdo. Enquanto isso, o assistente social continua tendo 60 minutos para avaliar o BPC. Então, várias das coisas aqui estão erradas. Esqueçam qualquer tipo de atividade no seu turno de trabalho. Isso vai prejudicar, inclusive, vínculos de peritos. Tá? É o que a gente soltou hoje. Então, não dá para aceitar isso aqui. Paulo Vitor agora vai falar um pouco das questões, o que a NMP vai fazer do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista de categoria, a gente tem que mostrar agora que a categoria não aceita isso aqui e que vai protestar contra isso aqui. Segurem a onda na adesão por enquanto. Paulo. Olá, peritos. Em toda a minha trajetória profissional, eu nunca vi um ato normativo que tenha, de uma só vez, garantido, imposto, na verdade, um retrocesso tão grande a uma categoria de servidores públicos. É de se indignar ver o resultado daquilo que já tinha sido anunciado pela NMP desde o ano passado, que foi confirmado na reunião, na exposição feita pelo secretário Adroaldo na semana passada e que agora é materializado, né, através dessa portaria 2400. Ela bota por terra todas as evoluções em relação ao programa de gestão que a associação tinha proposto desde 2018 e que foi gradualmente sendo absorvido pela administração e que trouxe resultados magníficos para o segurado, mas que há tempos atrás, por conta de uma piora exclusiva dos mecanismos de gestão, houve um aumento da demanda, houve um aumento do represamento do atendimento e, para variar, colocaram o alvo na testa do perito, resolveram culpar o perito por absolutamente todas as mazelas relacionadas ao atendimento da população, sem fazer necessariamente a avaliação da real causa do porquê dessa piora. Então, é um momento realmente é um momento bastante delicado. Como o doutor Argolo pontuou, não é o caso de se ficar abatido, né? De tratar isso como uma derrota, mas, na verdade, é um momento, sim, para que a categoria se sensibilize. Então, para todo mundo que ainda estava vendo isso como algo abstrato, como um perigo que estava sendo anunciado, mas que não era real, acho que agora fica real para todo mundo. Não há como negar a publicação da portaria 2400, que é necessariamente um ato extremamente prejudicial para a carreira, que vai ser combatido com todas as forças pela associação. Nós, infelizmente, aqui não podemos expor, gostaríamos de expor todas as medidas que a gente planeja tomar no judiciário, dentro da própria administração, no âmbito político, mas não podemos fazer isso por uma questão também de guerra de informação, mas o que
nos compete falar aqui, para que todo mundo se mobilize, para que todo mundo faça a pressão necessária, a pressão institucional em relação às suas chefias, pedindo uma avaliação delas em relação a esse descalabro que é a Portaria 2.400 e continuar apoiando a entidade, a ANMP, que só busca o fortalecimento, que só busca a valorização da categoria. Então, uma pergunta que também fica no ar é o porquê, enxergando esse grande retrocesso para a Perícia Médica Federal, o porquê que os gestores ainda permanecem em seus cargos. O porquê que, à luz do que outras categorias fazem, os auditores do trabalho, os auditores da Receita, sempre quando há um mínimo movimento de retrocesso em relação à perda de conquistas, todos os cargos, todos os servidores que ocupam cargo de gestão colocam os seus cargos à disposição, se pedem exoneração da função de chefia, da função de coordenação. Por que os gestores não fazem isso agora? Isso seria uma demonstração muito interessante de que o programa, o novo formato do programa é um formato falido que só vai causar cada vez mais o adoecimento e o prejuízo para uma categoria que já é tão solapada dentro da administração pública federal. Olha, Paulo Vitor, aproveitando a sua fala, eu gostaria de solicitar, de pedir a todos os associados que ainda não votaram na enquete, é muito importante que você venha se posicionar, dando o seu voto, dando sua opinião na enquete, é muito importante. A enquete está aberta, quem está tendo algum tipo de dificuldade por não ter recebido e-mail, entre em contato no própria rede dos WhatsApp locais, que imediatamente tem uma funcionária nossa verificando isso e entrando em contato. Quem não quiser fazer isso, entre em contato comigo, com Francisco, ou com o e-mail da associação, que será reportado, e a associação, nós temos o maior interesse, o maior número de associados responderem a nossa enquete. Por quê? Nós vamos tratar dela ao fim e ao cabo da pesquisa, da enquete, provavelmente na próxima quinta-feira, em assembleia com o Colégio de Delegados, para tomar os rumos que é devido diante dessa portaria da escravidão. Nós, como já foi dito, não aceitamos essa coisa de escravizar a perícia. Com relação aos gestores, embora eles tenham criado uma casta de separatismo entre a gestão e o perito da ponta, eu queria dizer, senhores gestores, os senhores ainda são peritos. Essa ditadura não vai permanecer. Ela vai acabar em algum momento. E os senhores não deixarão de ser peritos. Então, entendam, vejam, ajam em favor do seu próprio emprego. Bom, vamos passar para o segundo ponto, que diz respeito à censura que esse cidadão chamado Lupe, Carlos Lupe, o ministro Lupe, tenta impor à nossa categoria. E aí eu queria historiar que agora, por 4 vezes seguidas, a primeira vez ainda em 2023, ele fez uma interpelação judicial criminal, querendo censurar as nossas falas e a associação. E a Justiça arquivou por ser ilegal, eu diria, por se tratar de censura, arquivou de pronto. Depois, ainda no ano de 23, logo após o ministro ter ido com a interpelação judicial criminal, a AGU foi para a Justiça Federal, ainda em 23, por conta das nossas falas, em defesa da categoria contra o bônus e contra o ateste médio. Naquele momento, até o presidente do INSS, disse que eu estava incitando ao crime. Ora, nós, enquanto associação, temos por obrigação, e médicos, somos peritos e médicos, temos por obrigação
a defesa de uma categoria que é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Quando fugiu a legalidade dos instrumentos, nós fomos para a legalidade da ética, da moral, e recorremos e denunciamos tudo o que estava acontecendo, quer fosse com bônus, quer fosse com teste médio. Essa liminar foi indeferida. Também, ele achou pouco, no início de 24, o ministro, junto com a sua trupe, foi para a Polícia Federal dar uma notícia crime, de incitação ao crime, querendo nos calar, e ainda está lá, e até hoje não fomos intimados, porque nós não temos que temer. O que a gente fez foi demonstrar que o ateste MED é um absurdo. É um absurdo. E a prova está aí, seu ministro. Tudo que vocês fizeram, a mídia está mostrando que vocês quebraram a Previdência. E foi exatamente com a ateste MED, foi com o BPC gracioso, sem identificação do segurado. E por último, ainda essa semana, o ministro, esse cidadão Lupe, foi ao Ministério Público Federal querer criminalizar as ações da associação perante o CFM. Ele quer calar o CFM em defesa da categoria médica. Onde já se viu isso? Isso é a censura. Ou seja, nós estamos chegando à hora de dizer, senhor ministro, abaixa a ditadura. Aonde que querem parar, gente? Aonde que querem parar? E o resultado é que tantas mentiras contadas várias vezes vira verdade. E assim está procedendo o ministro, o presidente do INSS, o secretário de Previdência, dizer que o ateste MED deu resultado, dizer que o BPC deu resultado. Ora, o ateste MED quebrou a Previdência, o BPC quebrou a Previdência, e não foi falta de aviso. Nós temos avisado isso desde o início de 23. Aliás, senhor ministro, nós avisamos quem o estava cercando. Nós avisamos de pessoas que estavam na data prévia e que continuam. Nós avisamos de pessoas que o senhor colocou na Previdência, no INSS, voltou com elas. Um deles foi o diretor de benefício, que por final foi cortada a cabeça dele para justificar que tinha sanado o problema. Então, olhe para si, senhor ministro. O senhor não pode querer censurar quem tem a obrigação de defender uma categoria com legítima e legal honestidade. Nós estamos fazendo um trabalho e apontando os seus erros. Não queira nos calar por censura, que não vai nos calar. Doutor Francisco. Bom, claramente há uma ditadura em andamento no Brasil. Não é uma ditadura ainda militar, é uma ditadura civil, aonde o governo usa o seu poder desmedido para calar opositores. Claramente, as ações do ministro Lupe, do secretário Adroaldo e toda a sua trupe são no sentido de querer calar opositores, de tratar a autarquia federal que cuida da medicina como adversária, né? De tratar a associação que existe para defender os interesses da categoria como adversária e, portanto, calar ou tornar a ANMP e o CFM subserviente aos interesses pessoais do senhor Lupe e do senhor Adroaldo. É claro o que está acontecendo aqui, nós não vamos nos calar, pelo contrário, vamos gritar cada vez mais alto. Os senhores não prosperarão nessa tentativa espúria de tentar acabar
com o debate democrático no Brasil, serão denunciados, serão constantemente denunciados, e nós vamos lutar, porque nós temos certeza que o Brasil já não aguenta mais esse governo ditatorial em todas as suas formas, de tudo que está acontecendo. Os senhores são responsáveis pela quebra da Previdência Social. Isso está e continuará sendo denunciado, e a ANMP vai continuar aqui, firme e forte, cumprindo o seu papel de defesa da categoria, papel legítimo, papel que está institucionalizado em lei, e que não vai ser um ministro mequetrefe e um secretário absolutamente ditador que vai conseguir calar a boca da ANMP. Então, se estão incomodados, eu sugiro que peguem um lenço, porque vão ficar mais incomodados ainda. Nós não vamos nos calar diante da tentativa de censura do senhor Carlos Lupe e sua trupe. Paulo Vitor. O que nos causa espanto é que eu duvido que o ministro Carlos Lupe e o secretário Adroaldo avaliem a atuação da CUT e de outras centrais sindicais, associações, sindicatos, da iniciativa privada ou também do serviço público, que são combativos em relação às medidas das quais discordem, né? Quando existe conflito entre empregador e empregado, e essas centrais todas vão às ruas, se mobilizam para justamente lutar pela manutenção das conquistas, para poder apontar os erros dos empregadores ou da própria administração, eu tenho convicção de que o ministro Carlos Lupe e o secretário Adroaldo apoiam essas manifestações. Se a gente olhar na internet, vão ter inúmeras notícias do PDT ao lado da classe trabalhadora, né? Mas quando as críticas se destinam ao ministro e à gestão, que a associação tem provas de que é uma gestão ineficiente, de que é uma gestão incompetente, e prova isso com números, e a mídia agora vem referendando absolutamente tudo que já vinha sendo anunciado desde meados do ano passado, de que essa fragilização da concessão do benefício previdenciário e do benefício assistencial iam causar uma derrocada nas contas públicas. Aí eles querem calar aqueles que fazem uma crítica veemente, que, como o doutor Francisco pontuou, não é só direito da associação, como é obrigação. Os associados, quando se uniram em torno da ANMP, aprovaram um estatuto, que é o ato constitutivo essencial da ANMP, e colocaram dentro dos objetivos estatutários justamente essa luta contra os desmandos, contra os ataques e contra toda medida que a entidade considerar prejudicial à perícia e à previdência social. É obrigação da diretoria falar contra. É obrigação da diretoria criticar, e também é obrigação da diretoria acolher e apontar quando isso for positivo. Então, se na avaliação da entidade essas medidas são equivocadas, elas têm que ser, sim, criticadas da maneira constitucional e legal. A associação nunca faltou com a regularidade dos seus atos, nunca vai faltar com a regularidade dos seus atos, e justamente por estar sendo alvo de medidas ditatoriais, de medidas que buscam colocar a censura na fala dos dirigentes, que a única coisa que os dirigentes têm, o Argolo e o Francisco têm, é a fala, é a combatividade. Se até isso for tirado deles, aí é melhor o ministro Carlos Lupe chegar logo e botar a Polícia Federal para trancar as portas da associação, passar uma corrente deixar inabilitado o uso da entidade, cancelar todos os grupos do WhatsApp, aí fica mais escancarado, fica mais fácil, né, dizer que a associação fica inviabilizada de cumprir com o seu papel. Então, a gente, enquanto departamento jurídico, vai continuar atuando em todas essas medidas incabíveis que o ministro adota contra a entidade. Vamos lutar para conquistar a vitória em absolutamente todas, como temos conquistado até o momento. E depois que isso passar, na verdade, já na constância dessas medidas, vamos também fazer denúncias contra essa atuação que, na nossa opinião, é uma atuação totalmente descabida por parte de gestores públicos. Quando o gestor assume um cargo público, ainda mais da importância que é o cargo de ministro de Estado, ele tem que não só não reprimir as críticas que são feitas, como tem que se abrir às críticas que são feitas e estabelecer canais de diálogo justamente para tentar esclarecer aquilo que ele acha correto e ir para o confronto democrático, para o confronto institucional,
que é o confronto de ideias. Agora, infelizmente, o ministro Carlos Lupe não quer permitir nem a difusão e o intercâmbio de ideias e fica insistindo nessas medidas aí de Polícia Federal, Ministério Público e tudo mais. E é nessa arena que nós vamos Difícil, conquistar o cara. direito constitucional da ANMP. Então, colegas, de novo, eu convido vocês a responderem à enquete. Estaremos em assembleia já na próxima quinta-feira, com a conclusão e publicaremos essa enquete que os senhores irão concluir até a quarta-feira. É fundamental a participação de todos para a gente ter diretrizes. Ao longo do tempo e da semana, estamos noticiando, convocando, explanando esse famigerado plano de gestão da escravidão. Até mais.